Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e nesse vídeo nós vamos começar mais uma série e dessa vez pintando de novo um daqueles mini carros que eles vêm todo desmontado. Como eu disse no outro vídeo, deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera, nosso foco aqui não é na montagem dos carros, e sim na pintura. Por isso que dessa vez vocês não viram eu fazer lixamento, colagem, nem passar massa nesse carro. Eu fiz só uma vez para que vocês vejam como é que era o processo e a gente poder trabalhar nos outros carros sem problema. O carro já foi lixado, como vocês podem ver, ele já está pronto para pintar. Esse carro, a cor final dele, eu vou passar nesse azul turquesa, certo? Mas eu vou passar o primer antes por cima e depois eu vou passar uma camada de cinza. Eu estou usando o primer cinza, ele diz que é cinza claro, mas isso aqui não é nem cinza claro, ele está escuro demais e está alterando as cores dos carros. A gente tira pela Porsche, que era para ser vermelho fogo, ele ficou quase num terra queimada. Então eu vou passar uma camada de cinza por cima dele e depois a gente vai trabalhar a pintura. Nesse daqui eu vou deixar essa partezinha aqui para pintar por último, porque dessa vez eu vou pintar colocando um suporte, porque realmente não dá para se pintar com ele na mão. Eita, eu esqueci que carro é esse. Mas assim, eu gostei muito desse carro. A gente vai trabalhar ele um pouquinho. Esse é um dos carros onde a capota e o capô, capota e capô, e o aerofólio, eles não estavam nele, a gente tem que colar. Vamos lá. Vamos começar essa preparação para a pintura. Tenho que fazer a limpeza dessa tesoura aqui. A cola já está atrapalhando. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar as rodas aqui. Essas rodas elas são muito pequenas para se trabalhar. Mas ainda são usáveis. Okay. Como as rodas vão ser preto e prata, não tem muito problema o cinza escuro ele dá alguma alteração de cor, não.
Agora, para segurar, eu vou usar este pedacinho de madeira aqui. Ele deveria ser um pouquinho menor, mas como eu não encontrei a peça para fazer o corte, ele vai ser isso daqui mesmo. Para a infelicidade de quem não gostar. Vai ser... Não acho que vai ser tão bom quanto, mas é melhor do que nada, porque no outro a gente teve aquele problema de ficar segurando a peça e a tinta sair um pouquinho, desbotar. Já que ela não estava preparada para isso. Estamos prontos. Acho que quando eu for fazer eu vou ter que colocar ele aqui. Mas bem provavelmente ele vai dar algum problema alguma hora. Vamos lá. Deixa eu pegar o fluido de limpeza, os potes, o pincel. E cadê a luva? Eu acho que tá tudo no ponto. Vou estar usando aqui meu GAT AG3. Tava pensando em pegar o Wonder e trocar o bico dele para 0.5, mas no final das contas eu achei melhor deixar para lá. Opa. Passar a primeira camada. E agora a gente vem aqui fazer aquela velha camada de prime bem leve.
Uma coisa que eu tava vendo é que talvez esses carros, eles não precisem de suportes para ser feito. Mas aí eu teria que testar para ver se ele fica melhor de trabalhar ou não. Aí sempre vem aquela coisa, né? Se é teste, existe grande chance de dar errado. E é o que pode acontecer. Vamos para a segunda camada. Uma retrolavagem bem de leve para misturar a tinta. Aí. Pronto. Eu tava pensando em só dar uma cobrida até a tinta acabar. Mas no final eu acho que eu cobri o carro todo. E a tinta ainda não acabou. Pronto, acabou agora. Deixa eu dar uma...
Vamos. Então, pronto. Acho que isso daqui já secou. Mas vamos dar só uma passada para resolver. Bem. A camada de primer já está pronta. Então, vamos só fazer o corte para fazer a limpeza do aerógrafo e depois a gente volta. Estamos de volta. E agora a gente vai fazer o quê? Como eu disse, eu vou pintar ele de azul turquesa. Mas, como o cinza ele tá muito escuro, ele tá alterando as cores do carro. Então, eu vou passar por cima do carro uma camada de cinza para manter, para neutralizar as cores e ele não alterar a cor do azul turquesa. Vamos só uma camada bem leve. E a gente vai secar. Aí sim, mas por que eu passar uma camada cinza no carro? Antes de passar o preto. Por causa de uma coisa muito simples. Cinza é uma cor na mistura de tintas neutro. Quando eu passo cinza ou quando eu faço qualquer coisa por cima do cinza, eu não altero as cores que vão por cima. Então, isso faz com que qualquer cor que eu coloque por cima do cinza, ele mantenha o padrão. Ele mantenha o padrão de cor. Isso daqui, por exemplo, é uma coisa muito interessante a se fazer
quando você quer, por exemplo, deixar partes escuras, como sombreados, que é mais ou menos o que vai acontecer aqui. Eu estou jogando a camada de cinza por cima, mas os recessos, os recessos, que no caso as fissuras, eles ainda vão ter bastante espaços em branco, e isso, ou espaços mais escuros. E isso vai fazer com que o que aconteça? Vai fazer com que onde a tinta azul turquesa cair, ou seja, a tinta com cor cair, ele mantenha todo o padrão normal da sua cor, mas onde ele cair no cinza, eu coloquei tinta demais. Mas onde ele cair na parte mais escura, ele vai tender a escurecer, o que vai me dar um bom padrão de pintura. Aqui eu exagerei um pouquinho na tinta e acabou escorrendo. Mas eu vou fazer o que? Eu vou pegar. Isso normalmente não é bom, viu? Normalmente vocês... Eu ia passar o pincel... mas eu vou secar ele mesmo. Vou colocar ele aqui. Vou fazer outro corte, porque agora eu vou fazer a limpeza do aerógrafo para passar o azul turquesa. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Vamos agora fazer a cobertura final, azul turquesa. Para depois a gente começar o detalhamento.
Ok. Eu acho que eu tava pintando fora da câmera. Vou levantar um pouquinho mais, só por via da dúvida. Tava assim, pintando fora da câmera. Que merda. Deixa eu dar uma secada aqui. Acho que isso daqui vai ser suficiente para terminar. Então, bem, o resto da tinta aqui vai ser principalmente para eu tirar os erros
e escurecer umas partes brancas. A maioria dessas partes brancas só mais um pouquinho de tinta e a gente encerra. Pronto. Pronto. E assim a gente termina essa pintura. Pronto. Deixa eu colocar aqui. O que é que a gente vai fazer agora, gente? Próximo vídeo, a gente vai começar o detalhamento. Então, gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.